Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, né? Mais um dia aqui com o Senhor, com a palavra. E a gente está entrando na reta final aí, né? Você que está aqui comigo, que tem acompanhado a leitura bíblica desde o dia 1º de janeiro. Nós estamos chegando nos últimos dias, né? Já dessa leitura, e como nós estamos felizes, porque o Senhor até aqui realmente tem nos sustentado. Quando a gente fala isso, não tem a ver com uma frase feita, não tem a ver com um chavão, não tem a ver com uma simples palavra jogada, né? Não. É a consciência de que realmente é o Senhor quem tem nos sustentado. Não sei vocês, mas eu durante o ano de 2023 praticamente não fiquei doente, praticamente não tive dificuldades no que diz respeito à minha leitura. Não tive dificuldades em parar esse tempo para estar aqui fazendo a leitura. Dias mais fáceis, dias mais difíceis, dias mais cansativos, dias menos cansativos, mas todos os dias o Senhor foi me trazendo para esse lugar e me dizendo: é aqui, filha, que eu quero você. Então, que esse ano termine com a mesma disposição. Faltam só alguns dias, né? Menos de 10 dias aí para a gente finalizar esse ano. E eu sou muito grata, é uma gratidão porque o Senhor tem nos sustentado. O sustento de Deus fala desse suporte que Ele nos dá, nos dando saúde, nos dando paz, nos dando coerência, nos dando a mente, né, alinhada. Quantas pessoas estão com muitas dificuldades na mente, nos pensamentos, né, nas atitudes, no corpo físico, e graças a Deus o Senhor tem nos ajudado a permanecer fiéis, né? Porque Ele tem nos sustentado. Eu queria que você agradecesse ao Senhor nessa oração hoje, e durante esses próximos dias a gente vai ter esse coração de gratidão, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse dia, por esse momento, por mais esse dia, Senhor, da leitura, pelos meus irmãos que têm estado comigo aqui. Senhor, eu não sei onde esses vídeos têm chegado, onde o Senhor tem alcançado vidas, Pai, através deles, mas o Teu Espírito Santo sabe quais são as nossas necessidades, do que nós precisamos, por que nós estamos aqui nesse momento de leitura. E a porção que o Senhor tem para nos dar a cada dia do ano, o Senhor tem um propósito com ela. Cada uma das passagens, Pai, da Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, tem um propósito muito especial no nosso coração. Que o Senhor possa nos fazer, Senhor, desfrutar desses momentos cada dia mais, Senhor, seja prazeroso para nós estarmos aqui. Que não haja, Senhor, dificuldades no nosso coração para estar nesse lugar de busca, de devocional, de leitura da palavra, Senhor, de oração. Senhor, que nós possamos alcançar um coração grato todos os dias, nos dedicando cada dia mais a esse relacionamento que só vai aumentar o nosso amor pelo Senhor, só vai aumentar a nossa compaixão, que só vai aumentar o desejo e o anseio que nós temos pela sua volta, Jesus. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos lá, então. Hoje, dia 5, né? Sexta-feira dessa semana 52. Nós temos praticamente esses 3 dias dessa semana e a próxima semana finalizando então a nossa leitura anual. Hoje a gente começa o livro de Hebreus, né? É um livro assim bem robusto, bem complexo em alguns aspectos, né? Assim como o livro, a Carta aos Romanos é um texto extremamente profundo, autor Paulo, né? No caso lá de Romanos, traz uma profundidade muito grande a respeito de vários aspectos. E o livro de Hebreus ele é muito parecido também, porque ele tem essa profundidade, mas ao mesmo tempo ele está falando de coisas tão importantes para a nossa vida cristã, e a gente então vai meditar um pouquinho nesse livro esses próximos dias. A gente vai de hoje até domingo, né? Semana que vem a gente já começa o outro livro. Então a gente vai, sexta, sábado e domingo, a gente vai estar aqui dentro do livro de Hebreus. Hebreus capítulo 1 diz assim: há muito tempo Deus falou de muitas maneiras diferentes aos nossos pais por intermédio dos profetas. Mas agora, nos dias atuais, Ele nos falou por intermédio do seu Filho, a quem Ele deu todas as coisas e por meio de quem Ele fez o universo e tudo quanto nele existe.
O Filho resplandece a glória de Deus e tudo quanto ele é e faz. Ele põe em ordem o universo com a poderosa força da sua autoridade. Ele nos purificou de todos os nossos pecados e depois se assentou no lugar de mais elevada honra, do lado direito da majestade nas alturas. Assim ele tornou-se muito superior aos anjos, como se prova pelo fato de que o seu nome, que ele herdou do seu Pai, é muito superior aos nomes e títulos dos anjos. Deus nunca disse a nenhum anjo: você é meu filho, hoje é o dia da sua coroação. Noutra ocasião ele disse: eu serei seu pai e ele será o meu filho. E ainda numa outra vez, quando seu filho primogênito veio ao mundo, Deus disse que todos os anjos de Deus o adorem. Ele fala o seguinte dos seus anjos: Deus faz com que seus anjos se tornem mensageiros velozes como o vento e como servos feitos de fogo reluzente. Entretanto, do seu filho ele diz: o seu reino, ó Deus, durará para todo sempre. Seus decretos são sempre justos e retos. O Senhor ama o que está certo e odeia o mal. Portanto, Deus, o seu Deus, derramou mais alegria sobre ele do que sobre qualquer outro. E também disse: no princípio, o Senhor fez a terra e os céus, são a obra das suas mãos. Eles desaparecerão, transformando-se em nada, porém o Senhor permanecerá para sempre. Eles ficarão velhos como roupa, e um dia o Senhor os enrolará como um manto e serão trocados, como se troca uma roupa. Porém o Senhor mesmo nunca mudará, e seus dias nunca acabarão. E alguma vez Deus já disse a um anjo, como diz ao seu filho: sente-se aqui, à minha direita, no lugar de honra, até que eu tenha esmagado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés? Não, pois os anjos são apenas espíritos mensageiros, enviados para ajudar e cuidar daqueles que herdarão a salvação. O autor aos Hebreus, ele começa falando, exaltando a filiação de Jesus como Filho de Deus, como aquele que formou e criou todas as coisas por intermédio dele, e ele então compara com os anjos, seres celestiais que Deus também criou, mas que criou muito menor do que o seu próprio filho. Por quê? Porque nós, seres humanos, temos uma particularidade de toda a criação, algo totalmente diferente de toda a criação, que é a imagem e semelhança de Deus. Só essa parte já nos traz uma autoridade diferente, já nos traz uma completude, né? Já nos faz ser realmente quem nós somos em Deus, filhos, co-herdeiros com Cristo, né? Jesus, que ele está falando aqui, é o Filho, a plenitude do Pai, vindo em carne para nós. O autor aos Hebreus vai falar muito sobre a divindade de Jesus. Ele vai falar muito sobre essa plenitude de Cristo, né? Na sua vinda, em tudo que ele fez e como o Pai decidiu exaltá-lo. Capítulo 2. Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, senão podemos nos desviar delas. Porque se é certo que as mensagens vindas dos anjos sempre têm se mostrado verdadeiras e o povo tem sido sempre castigado por lhes desobedecer, que é que nos leva a pensar que podemos escapar se formos indiferentes a essa grande salvação anunciada pelo próprio Senhor Jesus e que nos foi transmitida por aqueles que o ouviram falar? Deus sempre tem nos mostrado que estas mensagens são verdadeiras, por meio de sinais, maravilhas e diferentes milagres, e concedendo certos dons especiais da parte do Espírito Santo, àqueles que creem de acordo com a sua vontade. E o mundo futuro, a respeito do qual estamos falando, não será dirigido por anjos, porque em certo lugar das Escrituras alguém diz: que é o homem para que o Senhor se preocupe tanto com ele? E quem é este filho do homem para que honre tão magnificamente? Porque, embora o tivesse feito durante pouco tempo, menos do que os anjos, agora o coroou de glória e de honra, e o colocou como responsável absoluto por tudo quanto existe. Não fica nada fora do seu domínio. Ainda não vimos tudo isso acontecer, mas vemos sim Jesus, que por um momento foi feito menor do que os anjos, coroado agora por Deus com glória e honra, porque ele sofreu a morte por nós. Ora,
Pela graça de Deus, Jesus provou a morte por todas as pessoas, e era justo e conveniente que Deus, de quem tudo provém e por meio de quem tudo existe, permitisse que Jesus sofresse, porque ao fazê-lo, ele estava levando filhos à glória. Porquanto, por meio do sofrimento, Jesus tornou-se perfeito como autor da salvação deles. Ora, tanto aquele que santifica quanto os que são santificados têm agora o mesmo Pai. É por isso que Jesus não se envergonha de nos chamar seus irmãos, porque ele diz: falarei aos meus irmãos do seu nome e cantaremos seus louvores na reunião do povo. Noutra ocasião ele disse: porém minha confiança em Deus. E ainda numa outra vez: vejam aqui, estou com os filhos que Deus me deu. Visto que nós, os filhos, somos seres humanos feitos de carne e sangue, ele se tornou carne e sangue também pelo nascimento em forma humana, pois somente como ser humano ele poderia morrer e, morrendo, derrotar o poder do diabo, que tinha o poder da morte. Só dessa maneira é que ele poderia libertar aqueles que durante a vida toda estiveram escravizados pelo medo da morte. Todos nós sabemos que ele não veio socorrer anjos, mas sim os descendentes de Abraão. E era necessário que Jesus fosse como nós, os seus irmãos, a fim de que ele pudesse ser, diante de Deus, o nosso sumo sacerdote, misericordioso e fiel, para perdoar os pecados do povo. Pois visto que ele próprio agora já passou pelo sofrimento e pela tentação, quando sofremos e somos tentados, ele sabe como é isso, e assim é capaz de nos ajudar. Percebe como o autor está falando dessa divindade de Cristo? E aqui no capítulo 2 ele fala da humanidade de Cristo, né? De como Deus, o próprio Deus, decide então encarnar na forma de carne e sangue, para que ele pudesse ter todas as sensações, todos os pensamentos, todas as tentações, todas as situações que nós, como seres humanos, caídos principalmente, sofremos, mas ele nos prova que debaixo de comunhão com o Pai, debaixo de relacionamento com o Pai, nós podemos então passar por todas essas coisas e não permanecermos caídos. Então Jesus ele vem na forma de Deus, mas também na forma de homem, 100% Deus, 100% homem. Isso é um mistério poderoso que só o Espírito Santo pode nos ensinar no nosso dia a dia de relacionamento com Deus. Capítulo 3. Portanto, meus irmãos, na fé, a quem Deus separou para si mesmo, vocês que são escolhidos para o céu, pense nesse Jesus como aquele que é o mensageiro de Deus e o supremo sacerdote da nossa fé. Pois Jesus foi fiel a Deus que o escolheu, assim como Moisés também servia fielmente na casa de Deus. Porém, Jesus foi considerado de maior glória do que Moisés. Assim como um homem que constrói uma casa recebe maior honra do que a própria casa. Uma casa tem de ser construída por alguém, mas Deus é quem edifica tudo. Ora, Moisés fez uma boa obra trabalhando na casa de Deus, porém ele era apenas um servo, e sua obra foi esclarecer e lembrar aquelas coisas que aconteceriam no futuro. Mas Cristo, o Filho de Deus, é fiel e é o responsável absoluto pela casa de Deus. E nós, os servos de Cristo, somos a casa de Deus. Ele mora em nós. Se conservarmos a nossa coragem firme até o fim, bem como a nossa alegria e a nossa esperança no Senhor. E, uma vez que Cristo é tão superior, o Espírito Santo nos adverte. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não permitam que o coração de vocês se endureça, como fez o povo de Israel. Eles se rebelaram durante o tempo da provação no deserto. Ali os seus antepassados me desafiaram e me puseram à prova, apesar da paciência que tive com eles durante 40 anos e de terem visto tudo o que fiz. Por isso, fiquei muito irado com eles, pois seus corações estavam sempre olhando para o outro lugar, em vez de levantarem os olhos para mim, e não reconheceram os meus caminhos. Assim eu fiquei irado e fiz este juramento: jamais permitirei que eles entrem no lugar do meu descanso. Portanto, tomem cuidado com seus próprios corações, irmãos, para que não se tornem maus e incrédulos, levando vocês para longe do Deus vivo. Falem diariamente uns com os outros a respeito destas coisas durante o dia de hoje, para que nenhum de vocês seja cegado e endurecido pelo engano do pecado. Porque se formos fiéis até o fim,
confiando em Deus tal como fizemos no princípio, quando nos tornamos servos de Cristo, participaremos de tudo quanto pertence a Cristo. Nunca se esqueçam da advertência. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam seus corações, como fez o povo de Israel, quando se rebelou contra ele no deserto. E quem eram essas pessoas que ouviram a voz de Deus, porém depois se rebelaram contra ele? Não foram aqueles que saíram do Egito com o seu líder Moisés? E quem deixou Deus irado durante aqueles 40 anos? Não foram essas mesmas pessoas que pecaram e, como consequência, morreram no deserto? E a quem Deus estava falando quando declarou com juramento que eles jamais poderiam entrar no descanso? Não foi aqueles que lhe desobedeceram? E por que não puderam entrar? Porque não confiaram nele. Glória a Deus. Capítulo 3, ele vem falando sobre essa advertência, né? De que a aliança feita por Moisés trouxe um peso, sim, trouxe uma responsabilidade, mas o povo de Israel endureceu o seu coração, se rebelou contra o Senhor e por isso não herdou a terra. Morreram no deserto, né? Nesse trajeto. O Senhor simplesmente não permitiu que eles entrassem pela rebeldia do coração deles. Se eles se arrependessem, teriam a oportunidade de entrar, mas não se arrependeram, morreram no deserto. E ele diz que a aliança feita por Cristo, ela é muito superior. E nós sabemos disso, que ela é muito superior. Porém, a mesma advertência, o autor de Hebreus diz para nós: se vocês ouvirem a sua voz, não permitam que o coração de vocês se endureça, como fez o povo de Israel. Então, assim, o que Deus tem nos chamado a fazer, meus irmãos, é olharmos para essa palavra que a gente tem meditado todos os dias e não endurecer o nosso coração quando o Senhor estiver ministrando as nossas vidas, quando o Senhor confrontar os nossos pecados, quando o Senhor vier e disser está errado, devemos mudar, né? Olhe na minha direção, olhe para mim, seja santo porque eu sou santo. Quando o Senhor nos adverte, quando o Senhor nos corrige, Ele corrige porque ama. E é isso que o povo de Israel deveria ter feito, visto esse grande amor e por isso ter se voltado para Deus. Essa é a chamada, né, do autor de Hebreus para nós. Capítulo 4. Considerando sua promessa de entrarmos no lugar de descanso, ninguém deve pensar que essa promessa falhou, porque essa maravilhosa notícia de que Deus deseja nos salvar foi-nos dada tal como foi àqueles que viveram no tempo de Moisés. Entretanto, de nada lhes valeu, porque eles não creram nela, pois somente nós, os que cremos, podemos entrar no seu lugar de descanso. Deus afirmou: jurei na minha ira que aqueles que não creem em mim nunca entrarão no meu descanso. Apesar de suas obras estarem concluídas e assim seu descanso já ter sido inaugurado desde a criação do mundo, nós sabemos que ele está preparado e esperando, porque está escrito que Deus descansou no 7º dia da criação, depois que terminou tudo quanto tinha planejado fazer. Mesmo assim, eles não entraram, pois Deus finalmente disse: eles nunca entrarão no meu descanso. Entretanto, a promessa continua e alguns entraram naquele descanso, mas não aqueles que tiveram a primeira oportunidade, pois desobedeceram a Deus e não conseguiram entrar. Mas ele fixou outra ocasião para que possam entrar, e esta ocasião é hoje. Ele anunciou isso por meio do rei Davi, muitos anos depois do primeiro fracasso do homem na tentativa de entrar, dizendo nas palavras já citadas: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam seus corações. Este novo lugar de descanso, acerca do qual ele está falando, não quer dizer a terra de Israel, para a qual Josué os conduziu. Se Deus quisesse dizer isso, não teria falado muito depois a respeito de hoje, como a ocasião para entrar. Portanto, há um descanso completo e perfeito para o povo de Deus, porque todo aquele que entra no descanso de Deus também vai descansar de todas as suas obras, assim como Deus descansou após a criação. Façamos o melhor que pudermos para entrar também naquele lugar de descanso, tomando cuidado para não cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa e mais cortante do que uma espada afiada dos dois lados, que penetra fundo a ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, pensamentos e desejos do coração, mostrando-nos como somos na realidade. Não há nada que se possa esconder de Deus.
Cada coisa a respeito de nós está descoberta e escancarada aos olhos penetrantes do nosso Deus vivente. Nada pode se esconder dele, a quem devemos prestar conta de tudo o que fizemos. Portanto, Jesus, o Filho de Deus, é o nosso grande sumo sacerdote que foi diretamente para o céu, a fim de nos ajudar. Portanto, não deixemos nunca de confiar nele. Esse nosso sumo sacerdote compreende as nossas fraquezas, visto que ele passou pelas mesmas tentações que nós passamos, ainda que ele nunca tenha cedido a elas e nem pecado. Portanto, vamos ousadamente até o próprio trono de Deus e permaneçamos lá para recebermos a sua misericórdia e acharmos a sua graça, para nos ajudar em tempos de necessidade. Capítulo 4 fala dessa oportunidade que ainda nos é dada de entrar nesse descanso de Deus. E esse descanso de Deus, ele já foi derramado para nós desde o ato da criação. Quando o Senhor termina toda a sua obra, toda a criação, ele descansa e diz: este é o dia que eu estou santificando para o descanso de toda a criação, né? De todo ser humano. Mas eles falharam, os primeiros homens eles falharam. E o Senhor continua nos dando a chance. Ele disse a mesma coisa para o povo do Egito, né? Quando saíram do Egito, quando estavam no deserto. Vocês não vão entrar no meu descanso também, porque se rebelaram contra mim. Mas ele ainda nos dá a sua misericórdia. E através de Cristo ele nos dá esse descanso, através da salvação em Cristo Jesus. E então nós temos a oportunidade de realmente entrarmos nesse lugar de descanso. Como essas coisas são poderosas, como a palavra vai nos dando esse alerta, né, de que nós temos um lugar de descanso em Cristo. Jesus já consumou toda a obra, ele já finalizou tudo o que precisava ser feito. Nós só precisamos entrar nesse lugar de descanso, tomar posse desse lugar de descanso. O livro de Hebreus dá um ótimo estudo, gente. Se a gente pudesse ficar aqui algumas horas, né, falando sobre esse livro de forma muito mais profunda, seria muito bom. Mas o Senhor vai preparar o momento certo, né? Hoje nós vamos até o capítulo 6. Capítulo 5. Todo sumo sacerdote judaico é simplesmente um homem como qualquer outro, porém é escolhido para falar por todos os outros homens naquilo que eles têm a tratar com Deus. Ele apresenta as ofertas deles a Deus, oferece a ele o sangue dos animais que são sacrificados. E porque é homem, pode tratar com bondade os outros homens, embora estes sejam insensatos e ignorantes, pois ele também está sujeito à fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios para cobrir os pecados do povo e os seus próprios pecados. Ninguém pode ser sumo sacerdote só por desejar ser. Tem de ser chamado por Deus para esse trabalho, da mesma forma como Deus escolheu Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si próprio a honra de se tornar sumo sacerdote. Ele foi escolhido por Deus. Deus lhe disse: você é meu filho, hoje é o dia da sua coroação. E noutra ocasião Deus lhe falou: você foi escolhido para ser sacerdote para sempre, de acordo com a ordem de Melquisedeque. Enquanto esteve aqui na terra, Cristo suplicou a Deus, orando com lágrimas e agonia de alma, ao único que poderia salvá-lo da morte. E Deus ouviu as suas orações. Deus ouviu as orações dele por causa do seu intenso desejo de obedecer a Deus em todos os momentos. E embora Jesus fosse o Filho de Deus, teve de aprender por experiência própria o que era obedecer, por meio daquilo que sofreu. Foi depois destas experiências, quando ele provou que era perfeito, que Jesus se tornou o doador da salvação eterna a todos os que lhe obedecem. Lembre-se que Deus o escolhera para ser sumo sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque. Existe muito mais que eu gostaria de falar nestas linhas, mas vocês parecem não prestar atenção, portanto é difícil fazê-los compreender. Vocês agora já são servos de Cristo há muito tempo e já deviam estar ensinando aos outros, mas em vez disso, vocês estão regredindo, a tal ponto que precisam de alguém que lhes ensine tudo de novo, até mesmo as primeiras noções da palavra de Deus. Vocês são como criancinhas que só podem beber leite, sem idade suficiente para alimento sólido. E quando uma pessoa ainda se alimenta de leite, isso demonstra que ela ainda não foi muito longe na vida cristã e não sabe muito sobre a diferença entre o certo e o errado.
Vocês nunca poderão comer alimento espiritual sólido, nem compreender as coisas mais profundas da palavra de Deus, enquanto não se tornarem adultos e não aprenderem a distinguir o certo do errado por meio de constante exercício. Paulo, eu acredito que seja Paulo, né? Mas não se tem uma definição. O autor de Hebreus, ele começa o capítulo 5 falando sobre a função do sumo sacerdote, e que Jesus é esse sumo sacerdote perfeito, e que de uma vez por todas, então, ele intercede por nós, junto ao Pai, junto a Deus, para que nós não sejamos consumidos por causa dos nossos pecados. É por causa da intercessão de Cristo junto a Deus, constantemente, dia e noite, é que nós não somos então consumidos pela ira de Deus nesse exato momento. Se não fosse Jesus, pela sua morte e intercessão hoje, à direita do Pai, dizendo: Pai, tenha paciência, eles vão se arrepender, eles vão se converter dos seus maus caminhos, me permita continuar trabalhando no coração deles. Se não fosse isso, gente, nós já teríamos sido fulminados pela glória de Deus, pela ira de Deus, porque Deus tem sido longânimo. A longanimidade de Deus tem se achado nos nossos dias para não acabar com a terra de uma só vez, tirando o sopro de vida, né? Como a palavra fala lá em Eclesiastes, se não me engano. Se o Senhor quisesse, ele simplesmente tiraria o ar da terra e nós morreríamos instantaneamente. Mas pelo poder do Senhor Jesus, pela intercessão dele, nós estamos aqui ainda tendo a oportunidade de nos arrepender e entrarmos nesse descanso. É disso que ele fala. E aí, o autor aos Hebreus dá uma leve correção aqui, né, no final do capítulo 5. E eu tô sendo modesta quando eu falo leve, porque para mim tem uma boa puxada de orelha aqui no final. Puxada de orelhas, perdão. Porque ele simplesmente diz que ele gostaria de se aprofundar mais nos ensinos, na maneira de falar a respeito de Cristo, da divindade de Deus, mas ele não consegue. Por que ele não consegue? Porque infelizmente eles ainda se tornaram crianças sem uma experiência real em Deus, e isso faz com que eles não consigam amadurecer. Nós precisamos, irmãos, entrar nesse lugar de maturidade. Como é que a gente amadurece? Se não caminhando um dia após o outro, aprendendo com o nosso pai, com a nossa mãe, né? E isso quando eu falo de maneira, de forma tipológica, né? Para a gente entender, nós precisamos caminhar nessa maturidade, um dia depois do outro, desejando crescer, amadurecer, podendo ser experimentados, né, pelo Senhor todos os dias. E assim a gente vai se tornar também mestres para ensinar a outros, para estar ajudando outros que estão nascendo de novo. Esse é o desejo do autor de Hebreus. Capítulo 6, para a gente finalizar a leitura de hoje. Paremos de ficar voltando sempre aos mesmos assuntos antigos, sempre ensinando aquelas primeiras lições sobre Cristo. Em vez disso, avancemos para outras coisas e nos tornemos amadurecidos no nosso entendimento. Certamente não precisamos falar mais acerca de atos que conduzem à morte, nem sobre a necessidade da fé em Deus. Vocês não necessitam de mais instruções acerca do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Se Deus permitir, faremos isso. Não adianta nada procurar novamente trazer de volta ao Senhor aqueles que já compreenderam o Evangelho e experimentaram para si próprios as coisas boas do céu, e participaram do Espírito Santo, e conhecem a boa palavra de Deus, e sentiram as forças poderosas do mundo que está para vir, e depois se voltaram contra Deus. É impossível tornarem a se arrepender, pois é como se estivessem pregando novamente o Filho de Deus na cruz, exibindo a zombaria e a vergonha pública. Quando a terra de um lavrador recebeu muitas chuvas e surgiram boas colheitas, aquela terra obteve a bênção de Deus sobre ela. Porém, se continuar produzindo safras de ervas daninhas e espinhos, essa terra é considerada imprestável e será amaldiçoada, pronta para ser queimada. Caros irmãos, muito embora eu esteja falando assim, na realidade não creio que se aplique a vocês o que estou dizendo. Estou certo de que vocês estão produzindo bom fruto que acompanha a salvação de vocês. Porque Deus não é injusto. Como é que Ele pode esquecer-se do trabalho incansável de vocês por Ele,
ou esquecer-se do modo pelo qual vocês costumavam mostrar o seu amor por ele e ainda mostram auxiliando seus irmãos na fé? E o nosso desejo sincero é que vocês continuem com a mesma prontidão até o fim, a fim de que tenham a plena certeza da esperança. Então, sabendo o que está guardado para vocês lá adiante, não se tornem espiritualmente insensíveis e indiferentes, mas sigam o exemplo daqueles que recebem tudo quanto Deus lhe prometeu, por causa do vigor da sua fé e da sua paciência. Quando Deus fez a promessa a Abraão, Deus jurou pelo seu próprio nome, visto que não havia ninguém maior por quem jurar. Ele disse a Abraão: eu prometo abençoar você constantemente e lhe darei um filho e o farei pai de uma grande nação. Abraão então esperou com paciência até que finalmente Deus lhe deu um filho, Isaque, tal como havia prometido. Quando um homem faz um juramento, está jurando por alguém maior do que ele próprio. O juramento confirma o que foi dito e esse juramento termina com toda a discussão sobre o assunto. Deus também se comprometeu, fazendo um juramento, a fim de que os herdeiros da promessa soubessem com toda a certeza e nunca precisassem recear que ele mudaria seus planos. Ele nos deu tanto sua promessa como seu juramento, duas coisas em que podemos confiar inteiramente, pois é impossível que Deus minta. Agora, todos quantos se refugiam nele para serem salvos podem tomar posse da esperança quando recebem tais garantias da parte de Deus. Essa esperança segura é para as nossas almas uma âncora forte de confiança que nos liga ao próprio Deus, do outro lado do véu, no santuário interior do céu, onde Cristo penetrou à nossa frente para interceder por nós, valendo-se da sua posição de nosso sumo sacerdote, de acordo com a ordem de Melquisedeque. Capítulo 6 reforça para nós essa questão de que nós temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, intercedendo por nós constantemente. Porque o autor de Hebreus diz que ele realmente quer que esse puxão de orelhas não seja para esses que estão lendo essa carta nesse momento. Ele quer que eles estejam amadurecidos, crescendo, continuando firmes no Senhor, ajudando os outros a também se fortalecer. Esse é o desejo desse autor da carta, né, aos Hebreus, desse livro, de que nós estejamos amadurecidos, ajudando os novos na fé, levando esse evangelho a outras pessoas também, principalmente através da nossa própria atitude madura, nas coisas elementares do evangelho, no perdão, na santificação, na maneira de nos portarmos, né? Em todas as outras coisas que nós temos aprendido com as cartas de Paulo, esses são os conselhos que nós devemos seguir e com isso estarmos amadurecidos, para que essa palavra, né, dessa carta aos Hebreus seja para nós estejamos já subindo de nível, né, no nosso amadurecimento. Nós não precisamos ficar com discussões bobas sobre ressurreição dos mortos, sobre juízo final. Todas essas coisas vão estar muito bem compreendidas já por nós, porque nós estamos meditando na palavra, nós estamos constantemente nesse relacionamento com o Senhor. Então a gente vai subindo mesmo, né, esse nível de estudo, de entendimento da palavra. Amém? Então nós vamos terminar aqui. O capítulo 6 é o nosso último texto de hoje. E amanhã a gente continua, nós vamos do 7 ao 10 amanhã. E no domingo a gente vai do 11 ao 13, finalizando aqui o livro aos Hebreus. A carta, né, aos Hebreus. Amém, queridos? Deus abençoe, ótima sexta-feira para vocês. Aproveitem um pouquinho mais aí esse dia, essa meditação, essa palavra. Eu sei que são muitos capítulos, né? Aparentemente são capítulos pequenos, mas são 6 capítulos. Mas bora ficar firme, né? Bora conseguir aí um tempinho para meditar na palavra, ler a palavra, ouvir a palavra, né? Para alguns que têm o costume de ouvir. E o Senhor possa ministrar a minha vida e a sua, como Ele tem feito até aqui. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótima sexta-feira e amanhã, sábado, se Deus quiser, a gente está aqui para continuar a nossa leitura dentro do livro da carta aos Hebreus. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.